Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast e no episódio de hoje a gente trouxe aqui um assunto que sempre é o calcanhar de Aquiles dos advogados. Passa dia, passa noite, todo mundo erra nesse negócio aqui e isso aqui é indispensável para um escritório que quer ter sucesso prospectando clientes através do digital, independente da área. Nós vamos falar sobre vendas, né? Vamos falar sobre negócios, vamos falar como gerar negócio na advocacia, mas principalmente por um viés de os erros que você que é advogado não pode cometer, cara. Seja você iniciante, seja você intermediário, seja você um puta cara avançado, quais são os erros que você não pode cometer de jeito nenhum dentro do teu processo de vendas, desde o início até o fim. A gente vai trazer esse assunto, esse tópico para você, então fica até o final, porque, cara, a gente listou várias linhas, né, vários erros principais, e a gente está trazendo isso, cara, de hoje, né, para vocês terem uma ideia, da nossa plataforma que hoje atende quase 1.000 advogados diariamente. O nosso produto, caso você não nos conheça ainda, é a entrega do lead final, né? Então, a gente entrega o produto final do serviço de marketing de prospecção, que é o lead, né, o contato especificamente. Então, se o cara não vender com a gente, cara, é meio que se torna inviável a nossa parceria. Então, a gente ensina muitos advogados a vender e, principalmente, aprende com eles as formas e as técnicas que eles mesmos estão desenvolvendo para vender mais. Então, a gente trouxe aqui os erros que a gente mais vê dos nossos usuários no momento de vender. Então, se você também é nosso cliente e está ouvindo isso, cara, presta atenção nesses detalhes que a gente está trazendo aqui para você parar de cometer esses erros aqui de maneira mais direta. Fechado? Para me ajudar nessa missão, estou aqui com o Daniel, nosso team leader do time comercial. Também está responsável aí pela nossa área de CRM. Seja bem-vindo, Dani. E aí, galera, tudo bem? Boa. Então, vamos lá. Eu vou puxar aqui o primeiro tópico, tá, Dani? E depois a gente vai discutindo sobre esses tópicos e trazer um pouco dessa visão, até a experiência que a gente tem dentro do nosso time comercial, para abrir isso para a galera. O primeiro que eu anotei aqui, que dentro da plataforma, né, na nossa plataforma hoje, tem um negócio que a gente aplica que se chama SLA de 2 horas. O que é SLA? Para não traduzir diretamente na sigla, né, para não ser aqui o cara mais Caxias da vida, resumindo de maneira simplificada, SLA é o tempo que você tem de forma ideal para atender aquele cliente. Né? Isso vem muito do time de suporte, time de CS e tal. Mas SLA é o tempo que você deveria ter no máximo para conseguir atender aquela oportunidade, no caso que a gente fala aqui no time de vendas. Né? E a gente fala de SLA de 2 horas, que na nossa plataforma tem como uma funcionalidade, que é o seguinte: eu te entreguei um lead, tá? Você é o nosso usuário e você acabou de receber um lead aqui nosso, que a gente te mandou. Você tem 2 horas para entrar, então começa a partir do momento que ele recebeu, que chegou para você uma notificação, começa lá um cronômetro, um contador de tempo regressivo. Você tem até 2 horas, você vai passando, né? Agora você tem 1 hora, 59 minutos, 59 segundos. E assim vai caindo, porque, veja, a partir do momento que passou de 2 horas e o cara não atendeu esse lead, o que a gente vai fazer? A gente tira esse lead de você, porque eu prefiro que você entre em contato com um novo lead do que você tenha que entrar em contato com esse lead 2, 3, 4, 5 horas depois, às vezes dias depois de quando ele fez o contato, e depois você vir com a desculpinha, né? Que ele vai falar que o lead é ruim ou que não deu para fechar negócio. Então, SLA é uma coisa muito importante, né, em termos de venda, que não dá para errar. Por que não dá para errar? Porque, cara, seja bem sincero com você mesmo. Se você entra numa loja muito simples do shopping para comprar um negócio, e o cara te demora mais do que 10 minutos para falar com você e ele está mexendo no celular, cara, você vai ter vontade de comprar de fato naquela loja, você já vai ter uma percepção não tão positiva. Pode até ser que você compre o que você precisa, mas a tua experiência já vai ditar muito se você voltar naquela loja depois ou não. Né? E como é que funciona aí, Dani? Por exemplo, no nosso time comercial hoje, essa questão do tempo de resposta, né? E principalmente na questão do CRM que você está fazendo ali. Porque a gente manda para uma galera e depois alguém que levanta a mão, a gente tem que responder o mais rápido possível. Mas como é que funciona isso na tua visão? Eu vejo que o quanto antes você responde, maiores vão ser as suas chances de conseguir aquilo que você está procurando. Se seja marcar uma reunião ou até mesmo conseguir o fechamento através do WhatsApp, caso esse seja o caso, né? Até porque dessa linha que você falou, ninguém gosta, né? Pô, vou numa loja ali, entro na loja e tenho que ficar lá, sei lá, 2 horas esperando ali alguém me atender. E se você abrir as portas do cara ir pro WhatsApp, ele já tá com aquela expectativa, né? Que ele vai ser atendido. Então, nem que... Eu sei que por muitas vezes, né, na rotina acaba abarrotando a agenda e tudo mais, mas quanto mais rápido você responder, mais à frente você vai sair. Nessa linha dos disparos que você comentou, que a gente segue por padrão hoje, a gente está fazendo os disparos ali, a pessoa levantou a mão, respondeu, eu paro de disparar as mensagens e vou rapidinho ali, gasto menos de 1 minuto para pelo menos responder ela. Se for alguma resposta um pouco mais complexa, marca uma reunião, fala que daqui a pouco você vai passar um áudio detalhando um pouco mais sobre o caso dela, mas dá algum retorno, porque ela tem aquela expectativa que vai receber uma resposta. Boa. Cara, esse detalhe que o Dani trouxe é muito importante, porque às vezes a gente fala aqui as coisas para os advogados,
ou ele interpreta ao pé da letra, ou ele interpreta o que ele quer. Então, assim, cara, sendo bem direto, SLA de 2 horas, ou seja, um tempo de resposta de 2 horas, não precisa ser uma puta resposta, velho. Às vezes fala assim, cara, já te respondo, obrigado por ter entrado em contato, eu vou te mandar um áudio no final do dia falando um pouquinho desses detalhes. Podemos falar lá? Cara, você gastou 1 minuto, velho, do teu tempo para responder aquele cara. Você respeitou, né, dentro daquele SLA de 2 horas, o tempo necessário. O cliente teve uma resposta, por mais que não fosse talvez o que ele esperava, mas ele já teve uma resposta. Opa, esse aqui respondeu. Então ele vai ficar te esperando agora. Mas você deu esse contexto. O pior é você não falar. O pior é você esperar e deixar o cara no vácuo por 2, 3, 4, 6 horas. Aí sim você diminui muito as suas chances. Não tem problema falar, cara, não posso atender agora. Mas fale então que você não pode atender agora, que daqui 10 minutos, daqui meia hora, daqui 1 hora você vai dar um retorno para ele. E às vezes pergunta já se você pode ligar diretamente para dar esse retorno. Cara, é uma mensagem pronta que você tem ali, que você pode usar e já te dá essa vantagem competitiva. Porque, sendo bem sincero, como a gente está trazendo isso aqui não é à toa. É um tópico que, cara, a gente já tem quase 1.000 clientes aqui, usuários da plataforma. Cara, a grande maioria não faz isso, eles erram nisso. Então, assim, ó, pensa que isso se replica num padrão de mercado onde, pelo menos, eu diria, uns 90% dos advogados não se preocupam em dar esse atendimento rápido. E isso faz toda a diferença, cara, na hora que você está falando em conversão final, em taxa de conversão, tá? Beleza. Então, acho que esse é um tópico importante. Dito aí, fique esperto com o seu SLA, não demore mais do que 2 horas. E 2 horas não é à toa, né? A gente trouxe isso de fato de análises e análises. Ô, Vitão, e até para pontuar um pouco mais nesse sentido, os caras acabam perdendo muita oportunidade por causa disso. Se a pessoa tiver com muita vontade de contratar o teu escritório, ela vai insistir. Mas no digital não tem só o seu escritório. Tem uma porrada de escritório que está ali e quem responder vai acabar levando aquele cara para uma reunião. É aquela velha máxima de cavalo enreado só passa uma vez, né? Então, quando o cara passou, você gruda ele pro cabelo ali e volta aqui para a gente bater um papo e tentar fechar negócio. Faz sentido pra caramba. Essa é a ideia, né? A gente fala do SLA, acho que foi o Gui que trouxe essa ideia uma vez. E é exatamente essa analogia, né? É como se fosse aquela fruta que fica... Sabe aquela banana que você põe lá em cima da tua cozinha, lá, acabou de comprar, velho, ela já tá meio manchadinha, assim. Você fala, não, eu vou pra academia agora, vou fazer um outro negócio, de noite eu como ela. A hora que você chega de noite, a banana já tá podre, ela tá toda preta, já você não consegue comer mais, mano. Então tem validade, velho. Entenda, lead tem validade. Essa acho que seria o insight principal. Tem data de validade, tem tempo de validade. Se você for falar com lead vencido, cara, a experiência que você vai ter não vai ser legal. Com certeza você vai comer alguma coisa estragada ali e você vai fazer aquela careta depois, tá? Então não faça isso. Próximo erro que os advogados cometem muito, cara, mas muito, e é com muito custo que a gente tem que fazer esse processo entrar dentro de um escritório, que é o uso do script, né? Não só o script, mas não necessariamente script por si só, mas padronizar as mensagens, né? Ter mensagens padrões para determinados tipos de pergunta ou determinados tipos de comportamento. É mais do que necessário, na minha visão, ter isso padronizado. Quer falar um pouquinho, Dani, por que na nossa visão, né, isso, e também principalmente na tua, é algo importante para um cara, ele não pode errar, ele não pode começar uma estratégia sem ter isso, por exemplo? Eu acho que quando ele vai fazendo a venda, sem ter um padronizado, ele vai muito pelo feeling, né? Então, o cara vai sentar para conversar aqui, que eu desenrolo, vamos ver como é que vai dar, se vai fechar negócio, se não vai. E quando você vai muito pelo feeling, você não tem padrões, até para identificar se está bom, se está ruim, se está para melhorar, se não dá. Quando você, pelo menos, padroniza aquilo num script, você começa a dar luz para eventuais problemas. Então, poxa, eu estou usando essa palavra aqui, acho que é muito legal falar isso aqui, né? Acho que eu posso trocar esse termo aqui e falar uma outra coisa. Você, pelo menos, vai estar dando luz para coisas que, eventualmente, pode ter um problema. E não significa que você vai trabalhar somente com Ctrl-C e Ctrl-V. É como se fosse o teu norte. O norte é para cá. Mas pode ser que você tenha que pegar um pouco para leste, um pouco para oeste, mas é esse caminho que você está seguindo. E o segundo ponto muito importante é caso você comece a delegar, né? Então, o time comercial vai crescendo, como é que você vai treinar o teu estagiário para atender? Ou você vai contratar um mediador pronto já que vai custar muito mais caro para o escritório? Se você pretende delegar para alguém, você vai ter que treinar essa pessoa, você tem que dar instrumento para que ele se capacite também e consiga atender os seus clientes. Fato, totalmente. Eu vejo que isso faz uma relação direta também com o tempo que o advogado tem. Então, veja, se você que nos ouve, assim como a grande maioria dos nossos clientes, não é um escritório grande, gigantesco, que tem lá só um setor comercial de 50 pessoas só para atender lead, e é você e teu sócio, às vezes é só você que está ali em todas as frentes, cara, você vai ter que se dividir, sim. Só que entenda, então, que você tem que se dividir de maneira inteligente. Não fica gastando o teu tempo, a tua energia com coisas que você poderia, não necessariamente automatizar, mas de fazer de maneiras mais espertas, mais rápidas. Então, por exemplo, pensa da seguinte forma, numa situação onde o teu cliente te pergunta, quer tirar uma dúvida sobre o processo dele, sei lá, ou como funciona o tipo de ação. E você sempre responde essa pergunta com áudio.
Só que você é um advogado meio prolixo, assim como alguns são, né? Então, assim, cara, eu tenho uma dificuldade de ser objetivo na minha fala. Eu não consigo ser tão, tipo, direto, falar, eu acabo me perdendo na minha própria fala e tal. Cara, pense agora quanto tempo você gasta para responder cada pergunta dessa. Porque você concorda comigo que todo mundo quer saber como é que funciona a ação. Não é uma dúvida difícil, é muito comum isso. E aí o que acaba acontecendo? Quanto tempo você gasta em cada uma dessas respostas? Imagina que você gasta, sei lá, um áudio que era para ser 30 segundos, você gasta uma hora não, vai. Vou colocar aí que você gasta pelo menos uns 3 minutos por áudio. Cara, falando de 20 clientes, 20 leads que te fazem essa pergunta, você já gastou uma hora só para responder uma pergunta desse cara. E isso não faz com que ele vai fazer uma reunião contigo, alguma coisa do tipo. Você gastou uma hora do teu tempo respondendo 20 pessoas totalmente desnecessário. Se você tiver um script, veja, como o Daniel falou, é um norte. O que eu tenho que falar quando o cara me pergunta sobre como funciona o processo? Eu já tenho anotado ali. Eu posso gravar o áudio lendo aquilo que está ali e repetindo aquilo que está ali, ou dentro daquela linha de ideia, o que eu preciso falar como mais importante. Aí o meu áudio se torna muito mais rápido e muito mais assertivo também, porque o meu cliente gosta de ouvir esses pontos que estão anotados aqui. Então isso já também faz com que você ganhe tempo no momento que você está atendendo o cara ali. E aí, lógico, se você é um cara sozinho, ou se você é um cara que se divide, tem pouco recurso humano, ou seja, tem poucas pessoas no teu time, cara, é essencial ter isso, porque aí você não automatiza, mas você faz as coisas de maneira muito mais rápida. Então, o cara me perguntou isso, já tem uma resposta, pá, já tá lá, respondido. Aí já tem, porque já quer marcar uma reunião, pá, já pergunto para ele o que eu preciso para marcar a reunião. Então, com isso, você ganha muito mais agilidade na hora do seu WhatsApp. Então, você para de gastar 3, 4 horas respondendo gente lá, e você passa a gastar metade desse tempo, porque você já tem um padrão ali de mensagens e pouca coisa você vai ter que, usar da tua massa encefálica para tentar ter uma criatividade, uma resposta diferente ali. Eu acho que isso já faz muita diferença para o cara ter um ganho maior. Por isso eu acho que não é nem recomendado e não diria que deveria se começar uma estratégia de prospecção sem você ter um mínimo de padronização de mensagem, um script de fato para seguir, né? Bom, mais um tópico aqui que eu acho que tem relação, de certa forma, com tudo isso que a gente já falou, é uma questão meio coach, né? Mas eu vejo que é necessário falar sobre isso, porque, de novo, é um padrão que a gente vê dentro da galera que a gente atende aqui, que é a postura. Né? A postura que o cara assume no momento que ele está falando com o cliente. Isso o Daniel viu isso muito, né? Então ele percebeu isso ao longo da jornada dele com a gente aqui. Mas, cara, se você tem uma postura passiva no momento que você está conversando com um potencial cliente, e versus um cara que tem uma postura mais agressiva, mais ativa com esse cliente, a diferença de resultado é bizarra. Assim, o quanto um cara fecha a mais por ter uma postura um pouquinho mais agressiva do que não ter uma postura mais passiva, né? Como que isso foi, né? Porque eu entendo que isso foi uma virada de chave também para você, né, Dani? Tipo, ser um pouco mais agressivo na negociação, puxar para apresentar preço na reunião, antes a gente não fazia isso, a gente mandava a proposta meio que fugia do nosso preço. Então, isso tudo são movimentos que a gente fez mudando a nossa postura. O que você viu de resultado e como é que foi, né, construir isso? Porque também não foi de cara que começou assim, né? A virada de chave principal é você estar disposto a ir pro combate com o cara, só que no bom sentido. Então, contando um exemplo prático nosso, a gente antes não apresentava preço para o advogado. Então, a gente passou a apresentar o preço para ele. Por que não apresentava antes? Porque a gente achava que era um preço um pouco alto, o cara ia falar que era caro e a gente meio que recuava daquilo, né? Quando você vai para o embate, primeiro que você se dá a chance de ouvir por que ele está achando o teu valor acima do mercado e você tem instrumentos para contornar aquela objeção. E segundo que você vai construindo discursos também para conseguir fechar, quem sabe, na própria reunião, que é o que a gente consegue fazer hoje. E essa parte de ter a conversa um pouco mais agressiva é basicamente você ser o maestro da conversa. Você começa a conduzir a reunião com as perguntas que são mais vantajosas para você. Cliente não pode, em hipótese alguma, na negociação. É igual teu filho de 5 anos querer mandar na casa. É a pior coisa que você faz. Então, você pega e a gente chama de playbook de perguntas, né, que você pode ter para você ir conduzindo essa reunião para o lado que você quer. E acho que na parte do advogado, essa postura agressiva ela conta muito na parte de fechamento. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião uma vez, né, que o cara foi vender um serviço para minha mãe. E daí o cara vendeu toda a expectativa, né? Contou que o caso ia funcionar assim, assado, que a ação tinha boa chance de ganhar causa e não sei o que mais. E daí no final ficou aquela assim, tá, e aí? E aí agora? Então, eu não... Tipo, minha mãe estava na beira do penhasco, era só ele chegar e empurrar para ela fechar o contrato. E o cara, tipo, será que eu falo para fechar? Então, não tenha medo. Então, terminou de fazer o seu discurso, você vê que a pessoa está confiante, é igual quando o cara está no caixa lá, débito ou crédito. Já parte para essa pergunta. Você quer fazer o pagamento agora, parcelado, dá tanto de entrada? Porque, às vezes, o cara está pronto para fechar. Ele só precisa de um empurrãozinho. E você vai ajudar muito ele com isso, com certeza. Totalmente. E eu vejo que a postura passiva do advogado
vem de um certo receio que foi implementado de que, cara, não posso ser, sabe? Ai, nossa, meu Deus. Cara, você está em casa, você está no seu WhatsApp, então entenda que ali é um ambiente mais seguro possível dentro do que existe hoje na internet. Mas eu digo dessa postura agressiva porque, veja, qual é a analogia? Não é nem analogia, mas um concorrente teu que tem exatamente a tua postura passiva até antes de conseguir marcar uma reunião. É o defensor público, cara. Por que o defensor público é exatamente assim? Porque o cara vai lá na defensoria pública e tira um monte de dúvida. Ele fica perguntando, e o cara fica lá respondendo tudo que o cara quer responder. Se ele quiser ajuda da defensoria pública, eles estão ali. Ele não depende daquele cliente, entende? Então, por isso, ele pode assumir essa postura passiva de boa. Mas você não, velho. Você tem que ter faca nos dentes, você quer vender para aquele cara, a qualquer custo. Então, assim, não responder às dúvidas do cliente é importante? Cara, depende, mas eu seria o mais breve possível ali, porque eu quero vender para esse cara. Eu quero que esse cara tenha interesse em tirar essas dúvidas comigo numa conversa. Eu quero que ele sente aqui na minha frente e a gente negocie e feche negócio. Porque, veja, tem muito advogado que se gaba, eu até falei isso no outro podcast, mas tem muito advogado que vem com aquela sabe, aquele, só assim, cara, que é tipo, se botar o cliente na minha frente, eu fecho. Essa frase aí eu acho que eu já ouvi umas 30 vezes. Se botar cliente na minha frente, eu fecho. Então, por que você não coloca, velho? Tipo assim, o cara fica respondendo perguntinha no WhatsApp e depois reclama, os caras são muito curiosos, só quer tirar dúvida. Então, cara, usa isso como uma desculpa. Fala assim, cara, eu respondo todas as perguntas que você quiser. Vamos marcar uma reunião amanhã às 10 horas? E aí o cara, beleza, vamos, porque eu quero que você responda minhas perguntas. Entendeu? Você vai dar o que ele quer. Só que aí você colocou isso como um argumento para botar ele na tua frente e agora fecha, negão, sabe? Então, tipo assim, não foge da raia. Não seja passivo no sentido, eu vou ficar respondendo as dúvidas dele aqui até ele querer contratar. Às vezes ele não quer, velho. Então você que tem que incitar esse desejo nele. Você tem que ser ativo e falar assim, porra, vamos aqui, ó, assim, assado, funciona assim. Você sabia que isso aqui funcionava assim? Ah, não sabia. E vai pra cima, entendeu? Porque senão você vai ficar ali, tipo, naquele marasmo, naquela coisa, tipo, se o cara quiser eu quero, se ele não quiser eu não quero. E aí, velho, sabe? Quem dá sorte hoje, por que o feio pega... Eu falei isso no outro podcast, né? Por que o feio pega a mulher na balada, cara? Porque ele tem coragem, irmão. Ele vai sair falando com todo mundo e ele não tá nem aí pro não e nem pelo sim. Ele só quer beijar na boca, entendeu? Então, dessa forma, essa é uma postura que a gente pode trazer para nós. Eu quero fazer negócio, velho. Não me importa. Eu quero fazer negócio. Eu quero ganhar dinheiro. Então, eu vou para cima dessa forma, né? E parar de ter um pouco aquela postura, tipo, vou esperar o cara aqui, vamos ver se ele quer mesmo. Eu não vou ligar para não incomodar e tal. Velho, não tem essa, tem que ser faca nos dentes, senão a gente é engolido. Porque quantos advogados existem no Brasil hoje? Quantas pessoas a mais que você conhece que são tão boas quanto você ou até tem mais especializações que você, estão concorrendo com o mesmo cliente ali que você está conversando? Então, essas oportunidades ele vai achar em algum momento, né? Essa brechinha para falar com o concorrente. Então, cara, você tem que fazer de tudo para fechar essas portas, trancar as 7 chaves e ele só contigo. Então, isso vem de uma postura mais agressiva, mais ativa, do que necessariamente você ficar lá, né, com aquela varinha lá esperando assim, o peixe morder, sabe? Boa. E claro, né? Depois a gente até pode falar de números aqui, que eu acho que é importante, os indicadores e tal, essa é uma coisa que a galera também não tem muita noção. E eu vou adicionar um tópico aqui antes de chegar no último, que é uma questão que eu acabei de ter esse insight falando com um cliente agora, acabei de sair de uma reunião antes de gravar aqui, que é relacionada a uma questão que muito advogado não tem claro quando ele vai abrir para outras áreas. Talvez na área que ele já tenha hábito isso faça sentido, ele já tenha, mas se não fizer, eu vejo que é uma dificuldade de muitos advogados, que é ter uma proposta estruturada. Então, por exemplo, no caso desse cliente que a gente estava conversando, ele atuava em várias frentes diferentes do direito civil. Então, eu faço aqui a direito aéreo, eu faço aqui do consumidor geral, da negativação indevida, eu faço aqui também para o cara do plano de saúde, eu faço para vários perfis de clientes diferentes, ações um pouquinho diferentes, mas enfim, eu atendo aqui do consumidor. E aí a dificuldade que ele me apresentou, a dúvida que ele trouxe é, cara, como que eu monto uma proposta para esse cara? Se eu tenho que falar na conversa já de preço para o cara já fechar, como é que eu monto uma proposta? Eu tenho que fazer uma proposta meio que padrão, eu não faço e não sei o quê. Cara, a primeira coisa que a gente aprendeu foi, não tem que ter medo dessa proposta padrão. Eu boto um preço qualquer, não qualquer, mas assim, que vale para todas as áreas ou que vale para todas essas teses, porque dessa forma eu consigo ter mais facilidade. Quanto mais fácil ficar para mim o meu próprio processo, cara, mais fácil vai ser para o meu cliente também fechar. E aí, óbvio, né? Eu simplifico a lógica. Depois eu posso criar uma proposta para cada tipo de perfil de cliente. Mas, cara, isso foi um insight que eu tive, porque assim, quem que quer uma coisa mega personalizada em termos de proposta, sabe? Empresa, velho. Empresa que faz questão, porque é um pacote, são vários serviços que você agrega na sua consultoria e tal. Cara, o cliente ali, você quer resolver o problema dele. Então, assim, para resolver o teu problema é tanto. Né? E para todos os clientes, para resolver o problema dele, é tanto. A pessoa física não tem tanta preocupação com uma puta proposta personalizada, até porque ele não tem esse hábito de, sabe, ver coisas muito personalizadas na proposta. Ele só quer saber se você resolve ou não o problema dele e quanto custa. Então, cobre o mesmo preço no primeiro momento, porque fica até mais fácil para você falar o preço. Você já sabe quanto você cobra, você já fala para todos os clientes a mesma coisa. E dessa forma, você
simplifica para ter uma proposta padrão. Se você não tem uma proposta padrão, cara, você precisa ter. Porque no momento que a gente fala de vender e de vender muito, uma coisa que a gente parou de fazer foi isso, parar de apresentar propostas depois, deixar o cara pensar e racionalizar aquele negócio, não que ele não possa, mas veja, diminui as chances porque vão surgir dúvidas na cabeça dele e no momento que eu não estou do lado dele para responder essas dúvidas. E aí pode ser que ele tenha vergonha de falar comigo, porque ele vai falar, nossa, o cara vai achar que eu sou um burro, mano. Nossa, eu não vou falar com ele, deixa pra lá. Aí o Daniel manda mensagem pros caras, o cara não responde. E eu perdi o cara simplesmente por ter mandado a proposta depois. Parece meio coisa de louco, mas é uma coisa que de fato mudou o jogo pra gente aqui, pros advogados que fizeram isso também, que, cara, é trazer o preço para a reunião. Só que como é que eu trago o preço? Eu nem sei o preço. Cara, já tem uma proposta padrão em mente, até onde você pode descer e tal. Porque se você não tiver isso, você meio que vai estar lascado. A gente vai fazer tudo isso que a gente falou antes, vai chegar na hora de vender, o cliente perguntar, mas quanto custa? Ah, veja bem, eu vou ter que calcular aqui, vamos ter que ver e tal. Cara, não tem que calcular nada, velho. Você sabe quanto você quer ganhar por mês, certo? Então, estipula quantos clientes você quer fechar e quanto você consegue cobrar. Mano. É muito simples, assim, não tem que ser tão, robusto o negócio, né, Dani? Exato. E um ponto importante de trazer aqui é meio que tabu, né? A parte de venda na advocacia. Então, o advogado não pode ver tudo isso que a gente está falando como uma coisa ruim. Então, eu vou empurrar o negócio para não. Se o teu serviço é tão bom quanto você julga ser, leve esse produto para o teu cliente. Ofereça ele fechar. Pensa só o quanto que ele vai perder, talvez, de não fechar negócio com o teu escritório. É igual, a gente já marcou alguns escritórios aqui. Eu lembro do Volpe, do Rio Grande do Sul, uma vez. O cara estava no começo da advocacia. Tipo assim, não tinha nenhum cliente. Imagina o quanto o nosso serviço agregou valor para a carreira dele. Se eu tivesse essa postura mais passiva, mas eu vou deixar ele vir. Pode ser que ele deixasse aquela para ele passar, ele não ia fechar contrato com a gente, ele não ia conseguir conversar com pessoas e conquistar os primeiros clientes da advocacia dele. No teu escritório, a mesma coisa. Não tenha vergonha de ter essa postura um pouco mais agressiva com o teu cliente previdenciário, por exemplo. Pode ser que aquele benefício vai ajudar o cara pro resto da vida dele, como geralmente ajuda. Então, veja como algo bom, não como algo maléfico. Totalmente. Cara, eu lembrei agora do que você falou num podcast que a gente gravou com o Pesquisa. E ele falou assim, cara, teve uma vez, essa história é muito boa, velho. Ele teve uma vez que eu tava... No escritório dele é diferente pra rua, né? E é um escritório de rua, assim, né? No sentido, tipo, as pessoas passam e conseguem entrar. E ele é uma cidade do interior, é pequeno, a cidade em si, então ainda tem aqueles vendedores de picolé, sabe? Que fica passando na rua, assim, apertando a buzininha e tal. E aí, tava um dia calor e tal, ele falou, vou comprar picolé pra todo mundo do escritório. Beleza. Aí parou o cara lá e viu que o cara tava meio com o braço machucado, não lembro se era o braço que tava machucado, se era a perna. E aí ele começou, né? Tipo, pô, mas como é que você fez isso aqui, cara? Tal, isso aqui, pá, desenrolando, conversa vem, daqui a pouco o cara, então entra aqui que eu vou conversar com o senhor aqui, vamos analisar o teu cara, já pegar os documentos agora. E aí puxou o cara pra dentro. O cara tava trabalhando, velho. Puxou o cara pra dentro, fechou um auxílio acidente, eu acho. Não lembro exatamente qual era o benefício. Ele conta com mais detalhes nesse episódio. Mas, cara, tipo assim, entendeu a postura? Cara, qualquer momento que eu tô falando com alguém é uma oportunidade de vender. Essa é a postura que existe quando a gente fala de uma coisa mais ativa. E não tipo, eu vou comprar o teu sorvete, eu vi que você tá com o braço machucado, mas se você não me perguntar se eu sou advogado, eu não vou falar nada. Sabe? Então, é aquela coisa de, cara, eu tenho um peixe pra vender aqui, bicho. Eu tenho que começar a achar quem quer comprar esse peixe. Então, isso faz toda a diferença também e, lógico, né, a linha da proposta que é algo complementar a isso que a gente falou aqui. Boa. E para caminhar aqui para os últimos pontos, né, para os últimos erros que você como advogado e advogada não pode errar na hora de vender, cara, não ter claro quais são os próximos passos dentro do meu processo. Primeiro tem que ter um processo, óbvio, mas, cara, o que eu tenho que fazer? Daqui foi para onde, né? Falei com o cara no WhatsApp, daí eu vou levar ele para onde? Eu já trago ele para o meu escritório, eu ligo para ele, eu faço uma videoconferência, e depois que eu fizer a videoconferência, eu tenho que fazer o quê? Sabe? Às vezes talvez não está tão claro as fases disso. Isso tem que ficar cristalino para você, porque a partir do momento que fica cristalino para você, você sabe como conduzir, né? Aquilo que a gente falou de ter uma postura mais agressiva, torna-se mais fácil porque você sabe todo o caminho que o cara tem que percorrer até ele fechar com você. Aí, obviamente, também fica mais fácil de conduzir, né? Então, fala um pouquinho, Dani, na tua visão, né? Até porque você está implementando agora uma nova ferramenta de disparo, de CRM, que é uma estratégia diferente, mas quais seriam as etapas assim, principais e mais básicas dentro de um setor comercial para um escritório de advocacia? Legal. Eu acho que tudo o que você falou vai depender do serviço que a gente está falando. Como no caso de serviço jurídico no geral, eu acho que o padrão é você trazer o cara para uma videoconferência. Eu acho que é muito difícil, muito complexo, talvez o advogado conseguir fazer uma venda direto pelo WhatsApp, assim. Então, se a gente tivesse definido um passo a passo aqui, o meu lead caiu lá na True Tech, vou lá conversar com ele, mando uma mensagem, qual que é o primeiro objetivo? Marcar uma videoconferência. Então, você vai falar com ele 1, 2, 3 vezes, se for o caso, para tentar marcar uma videoconferência para fazer o teu processo de venda. E nessa videoconferência, como a gente falou aqui, já conectando as pontas, né, a gente tem que sair com
contrato fechado. Então, nessa conversa, você tem que fazer a proposta para ele, tem que o quê? Coletar os documentos. Porque depois que o cara te mandou os documentos, cara, eu te garanto que com 80% de chance o contrato já está fechado. Falta ele fazer o pagamento lá, você já está com os documentos dele para você entrar com o processo e dar sequência, né? E depois da venda, é claro, fazer um bom acompanhamento desse cara, dar um feedback para ele pelo menos uma vez por semana. A gente sabe que o judiciário não anda com uma semana, mas também falar para o cara, ei, tá tudo bem, fica tranquilo e coisas do tipo. Total. Eu vejo que dentro dessa linha, né, exato, a gente já falou de várias etapas, né, vários setores dentro do setor comercial, mas, cara, para simplificar aquilo que a gente já falou, eu vejo que são 3 coisas principais, né? Então, primeiro, eu já vou tentar, óbvio, né, marcar uma videoconferência, mas vamos simplificar. O cliente não tem acesso a vídeo, não sei o quê. Então liga, né? Ligação telefônica, pega o telefone, igual o Zinca faz, digita, sabe, gira aquele negócio e bota aqui do lado do seu ouvido para falar com esse cliente, beleza? Primeiro ponto é falar com o máximo de clientes possíveis, porque quanto mais pessoas eu falo numa ligação, né, no tete-a-tete, no ao vivo, maiores são as minhas chances de já fechar aquele negócio ou de pelo menos fazer a pessoa ver mais valor do que ela veria se eu estivesse só conversando pelo WhatsApp. Então a primeira fase é o WhatsApp, beleza? Mas dali eu já quero jogar o mais rápido possível para uma ligação, para um ao vivo. Vamos chamar de ao vivo? Um ao vivo. Depois desse ao vivo, né, depende muito da situação, mas geralmente casos não são tão complexos assim que exijam uma necessidade de eu falar 2, 3, 20 vezes com o cara ao vivo de novo. Então, o que eu tenho que fazer? Cara, é um tiro de canhão num único momento. Então, eu vou gastar 1 hora falando com esse cara, mas nessa 1 hora eu já tirei todas as dúvidas dele, eu já antecipei o que eu preciso de documentos, perguntei se ele tem, o que ele não tem, se eu preciso, tudo que eu preciso para evoluir numa ação eu já tenho, e tudo que ele precisava saber sobre a ação, que eram dúvidas dele, já está respondido. Eu poderia fracionar essa conversa em várias conversas de 10 minutos, mas eu acredito ser menos produtivo, porque vai levar mais tempo daí para conseguir fechar esse cara, do que, cara, agora a minha videoconferência, a minha ligação, meu ao vivo, eu dedico a ideia é que seja 1 hora, mas pode ser que seja um pouco menos do que isso, depende de cada conversa, mas que eu despende esse tempo para ter tudo resolvido ali. A hora que eu resolvi tudo ali, o próximo passo, eu gastei essa 1 hora a menos, agora economizei dias, porque veja, vamos pensar num processo mais tradicional. Eu levo 3 dias para conseguir marcar uma reunião, porque eu demoro para responder, e não só demoro para responder, eu tenho aquela chatice de querer ficar qualificando o cara pelo WhatsApp, velho. Não vou nem entrar nesse método, mas eu fico tentando qualificar o cara pelo WhatsApp, tá bom. Eu demoro em média 3 dias para conseguir marcar. Então vamos supor que o cara chegou lá pela Firma de Tech na segunda. Eu só vou conseguir marcar alguma coisa com ele na quinta, mas quinta-feira, cara, sexta-feira eu não trabalho direito, velho. Então eu vou tomar pinga só para segunda-feira ou semana que vem, tá bom. Então só aí nessa brincadeira você já perdeu 7 dias. Aí tá bom, fiz a reunião com o cara e a minha reunião ela é mais direta, ela é mais breve e eu não falo preço, eu mando proposta. Mandei uma proposta pro cara na segunda, tá? E aí na segunda ele recebeu a proposta, eu mando mensagem para ele na terça, ele não consegui ver ainda. Na quarta, não consegui ver ainda. Na quinta, consegui, vou ver tua proposta agora. Então demorou aí brincando já 1,5 pro cara ver a proposta. Aí sexta-feira de novo, a gente não trabalha, vamos tomar mais uma pinga. Semana que vem passou mais umas 2 semanas, aí na segunda, na terça ele fala, pô, fulano, obrigado, mas eu vi aqui o preço, cara, tá fora do meu orçamento. Cara, você demorou 2 semanas para ter uma resposta que você poderia ter tido naquele primeiro momento, se você tivesse, ao invés de 15 minutos, falado 1 hora, você já teria tido ai, cara, tá fora do meu orçamento, eu não consigo fazer agora. Pô, obrigado, velho, me economizou 2 semanas da minha vida. Você entende? Então, tipo assim, ter claro os próximos passos e encurtar o máximo de passos desnecessários é o caminho para você ter uma velocidade também de vendas ali acontecendo, né? Então, tipo, muito simples, cara. WhatsApp, ligação ao vivo e dali já é sim ou não. Do sim ou não. O cara veio, realmente, ele não consegue me dar um sim ou não ali agora. É prazo. Hoje é segunda, até quinta você consegue me responder? Consigo. Então tá bom. Quinta-feira, fica tranquilo, não precisa nem se preocupar em me mandar uma mensagem. Eu, advogado, vou entrar em contato com você na quinta-feira para saber como é que ficou a análise da proposta que a gente fez aqui, do que eu te passei, beleza? Se você tiver alguma dúvida nesse meio tempo, fica tranquilo, manda contato comigo, mas eu estou no controle. Eu vou te ligar, não se preocupe, eu te ligo. E aí o cara despreocupado, sabe? Então beleza, vou esperar a ligação dele na quinta-feira para dizer o sim ou não. Mas sempre enxugar o máximo de passos desnecessários, porque senão você não consegue tornar um processo rápido e você não consegue também ter ganho com isso, né? Você fica uma coisa muito, parecendo que é muito difícil, tipo, cara, demora 2 semanas para fechar um contrato de, sei lá, R$500 por mês, por exemplo, que seja. Sabe, parece que é muito trabalho para pouco retorno, porque justamente você está dedicando a sua energia naquilo que não deveria ser dedicado, né? E até para fechar, Vitão, além de ter esses processos claros, é muito interessante o advogado metrificar esses processos também. Então, poxa, dessas conversas que eu estou tendo aqui, dos contatos que eu estou conversando, quantos estão virando videoconferência? Qual que está sendo a minha conversão nessa etapa do funil aqui? E das reuniões, quantos estão virando venda? Quantos estão fechando na reunião
que eu estou fazendo. Porque quando ele passa a ter esses parâmetros, ele começa a identificar onde que está as alavancas de crescimento do negócio dele. Poxa, eu estou conversando com muita gente aqui e estou marcando pouquíssima videoconferência, está ficando um monte de gente pelo ralo. Será que se eu trabalhar um CRM, fazer uns follows com esse cara aqui, eu não consigo marcar mais reuniões? E desses que estão fazendo vídeo aqui, eu percebi que boa parte não estão fechando porque não estão na hora de se aposentar. Também se eu fazer um follow com esse cara aqui depois de alguns meses, será que eu consigo aproveitar esses contatos aqui? Você começa a identificar aonde que pode estar, enfim, os caminhos de crescimento, né, para o seu escritório. Totalmente, velho. Isso faz todo sentido, até porque a gente fala sobre essa questão do tempo, né? Enfim, dessa lógica, porque o que acontece? Isso, acho que vale até um podcast só sobre isso, cara. Mas às vezes você entendendo a jornada que o teu cliente percorre até ele ter o direito, até ele ter o negócio, tem várias outras coisas que você poderia ter vendido para ele ao longo desse caminho. Então você pode criar produtos dentro do teu escritório que não são padrões da advocacia. Tipo, tem uma pessoa lá, a Marcela, acho que foi falando no podcast, que ela cobra para arrumar quinis, por exemplo. Não sei se isso é uma coisa muito difundida, eu nunca tinha ouvido falar de alguém que cobrasse para arrumar quinis da pessoa. Mas ela cobra porque é uma coisa que, tipo, a partir do momento que arruma o quinis do cara, ele contribui corretamente, ele recebe o valor maior lá no momento futuro. Já tem uma puta proposta de valor em cima do que ela faz, por mais que pareça algo simples, e ela cobra por isso. Então, o cara que não ia aposentar porque não tem idade ou porque não tem o requisito, mas tem o quinis errado, eu tenho um problema, eu crio um produto para resolvê-lo. E daqui a um tempo ele já comprou de mim agora, né? Se ele topou e me pagou que seja R$150 para arrumar o quinis dele, ele lembra de mim porque ele já comprou de mim. É mais fácil depois de eu recuperar esse cara e vender de novo para ele a aposentadoria, que é o produto que eu quero. A gente chama isso de produto boi de piranha, né? Que é basicamente assim, eu boto um na frente da carreira de boi e aí o resto vai passando, a minha boiada vai passando. Cara, é uma estratégia muito boa. Depois a gente fala com mais detalhes sobre isso num podcast específico, mas metrificar de fato é importante e não precisa ser complexo, né? Uma planilhinha, você consegue fazer esse controle com muita facilidade e sempre ter esses números na ponta da língua te ajuda a tomar decisões mensalmente. Então, veja, a gente fala de analisar o dado, mas não é só olhar para ele, né, velho? Tem que fazer alguma coisa em cima daquilo. Então, de novo, a gente falou sobre isso no podcast passado, mas entender o quê? Cara, o que o número me diz? Não só o número por si só. Então, a minha conversão em reunião está de 10%. O que isso significa? É bom? É ruim? Eu não sei. Então, procura alguém que sabe para te dar essa informação, para te dar esse direcionamento. Fala com os outros advogados. Cara, de 10 que você fala, quanto você marca a reunião? Em média. Pô, eu marco com 5. Cara, eu tô feio na foto aqui. Tem que achar um jeito. O que você está fazendo? E aí, ali você começa a mexer. Mas você tem que entender o que o número te diz, né? Então, em resumo, né? De quantos leads você consegue marcar um ao vivo, desse ao vivo, quantos de fato você evolui para um fechamento, dos que não fecharam, por que não fecharam, é importante ter mapeado. Isso são alguns indicadores base para você realmente tomar decisões mais assertivas. Puta, a grande maioria não está fechando por preço. Por mais que o meu preço é o que eu cobro, a maioria do mercado não está querendo pagar isso. Então, peraí, eu tenho que repensar minha proposta. Não, a grande maioria não está fechando porque, sei lá, não está no momento. Então, peraí, o que eu posso fazer para estar no momento para ele? Que produto está no momento dele agora? E aí você começa a desenvolver estratégias para crescer o seu escritório dessa forma. Né? Boa. Então, galera, acho que de recados finais que a gente pode passar aqui para você. Caso você ainda não conheça a gente do Ultramind Tech, a nossa plataforma basicamente te entrega, como eu te falei, leads, né, de maneira direta. E existem várias áreas hoje de segmento que a gente atua que você pode ir lá e pegar leads para receber. Caso você esteja ouvindo sobre isso pela primeira vez, cara, se cadastra lá na plataforma que a gente já está dando 5 leads totalmente gratuitos, tá? Pega lá os seus 5 leadzinhos, aborda, inclusive, com todas essas estratégias que a gente entregou aqui, que eu tenho certeza, cara, que você vai ter pelo menos uma chance ali de fechar algum negócio. Como a gente já viu, clientes que, cara, pegaram esses 5 leads gratuitos e fecharam o contrato de R$30 mil. Então, tem oportunidade, tem possibilidade, é só correr atrás. Então, visita nosso site, por exemplo, ultramind.com.br, que você vai achar. Eu vou deixar o link aqui, né, Marquinhos, também da plataforma direto para os caras se cadastrarem. E, claro, se você tiver alguma dúvida ou quer saber já direto do plano pago, não quer saber de 5, quer saber de mais leads, como é que funciona, fala com o nosso time comercial aqui também, com muita facilidade a gente vai abordar você. Fechado? É isso. Algum recado, Dani? Não, pessoal, é isso aí mesmo. Acho que os advogados agora estão com a faca e o queijo na mão, né? Tem contato para conversar, tem estratégia para conversar com esse pessoal, agora é só partir para cima e buscar os primeiros clientes no digital aí. É isso aí, não tem mais desculpa. Fechou? Então é isso. Obrigado pela sua audiência até aqui. Até o próximo episódio. Valeu!